Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário, que vocês sabem que isso tudo é muito importante pra gente. E me segue lá no Instagram também, que eu tenho colocado lá histórias curtinhas quase todos os dias pra vocês. Bom, a história de hoje é babado, confusão e gritaria. Acho que vocês já viram aí pelo título, né? Bora saber o que aconteceu aqui? Dani, me chamo Alice, tenho 43 anos. Ainda sou casada, mas só no papel. Estou passando por um processo de divórcio litigioso, porque recentemente coloquei meu marido para fora de casa. Sou concursada e trabalho no governo do estado. Fiquei casada por mais de 18 anos e jamais passou pela minha cabeça que meu casamento terminaria da forma que ele terminou. Acompanho o seu canal há 2 anos. Desde que eu comecei a assistir os vídeos, me apaixonei pelo canal. Desde que comecei a te seguir, nunca mais consegui parar de assistir. Sempre coloco para ouvir no carro enquanto estou indo para o trabalho. Como eu moro distante, levo entre 40 e 50 minutos. Então, geralmente, eu escuto uma história inteira no caminho. Quando eu não consigo, termino de escutar na volta. Dani, até aconteceu o que aconteceu comigo, eu achava a minha história de vida super normal. Sem grandes acontecimentos, já que eu sempre fui uma esposa fiel. Sempre trabalhei para proporcionar o melhor para minha família. Sempre fui uma mulher que se dedicou muito ao marido. Sou uma pessoa temperamental quando pisam no meu calo, mas na maioria das vezes sou uma pessoa tranquila. Nasci numa família de classe média baixa. Meu pai sempre trabalhou como montador de móveis. Ele começou nessa vida cedo, desde os 13 anos de idade. Então ele ajudava o meu avô na profissão. Ele estudava de manhã, à tarde e à noite e ajudava meu avô. Depois que ficou adulto, continuou trabalhando com montagens, sempre por conta própria. O meu pai sempre foi uma pessoa econômica e organizada. E mesmo nos momentos de perrengue, meu pai ele sempre conseguia guardar um dinheiro. Minha mãe diz que na época que eles eram pobres, o meu pai ele não gastava com nada que não fosse necessário. Minha mãe dizia que meu pai não levava ela sequer para um lanchinho na rua, porque ele sempre dizia que teria que guardar dinheiro para realizar o sonho da vida dele, que era montar seu próprio negócio. Depois que eu e meu irmão nascemos, meu pai resolveu enfim realizar o sonho, montar sua própria empresa. Ele então alugou um ponto pequeno, perto de uma avenida que tinha um monte de loja de móveis. E como ele já prestava serviço a algumas lojas, começou a fechar contrato com algumas lojas para que as montagens fossem feitas pela empresa dele. Ele começou com um funcionário. Em menos de um ano, a empresa estava aberta, ele já tinha 10 pessoas trabalhando. Depois de um tempo, a empresa estava aberta, ele já não corria mais atrás das empresas para fechar contrato. E sim, as empresas procuravam a loja dele. Com menos de 2 anos, ele fechou contrato de exclusividade com uma grande empresa, muito conhecida no Brasil. Depois que ele fechou esse contrato, ele teve que triplicar o número de montadores. Então, as coisas cresceram. Meu pai resolveu financiar 2 caminhões para trabalhar também com entrega de eletrodomésticos e móveis. Como ele já tinha alguns contatos na área, ele também conseguiu fechar bons contratos para fazer as entregas. E a vantagem dele é que, além da empresa dele entregar, ele já enviava o montador. Então, já fazia a entrega e já montava, né? Quem compra um móvel quer que esse móvel seja montado quanto antes. Como a empresa do meu pai conseguia fazer essa dobradinha, o meu pai ele fechava excelentes parcerias. Com pouco tempo, meu pai já tinha uma frota, Dani, de 15 caminhões e mais de 80 montadores. As coisas lá em casa, então, melhoraram. Estudamos em escola particular, mudamos para uma casa melhor, viajamos nas férias e a gente também tinha uma vida mais tranquila financeiramente. A única coisa que eu sentia falta era a ausência do meu pai. Ele para conseguir tudo isso, né? Ele trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite. Isso quando ele não passava vários dias viajando, já que com o tempo meu pai também expandiu os negócios e foi para outras cidades e outros estados. Dani, minha mãe, ela no início ajudava meu pai na empresa. Ela era uma espécie de secretária. Ela que fazia agendamento das montagens. Só que quando a empresa foi crescendo, meu pai teve que informatizar tudo. Contratou pessoas para fazer a logística das montagens. Minha mãe começou a ficar mais em casa.
ela ficou com a obrigação de cuidar da casa e da gente. Era ela que levava e buscava a gente na escola, levava a gente para as nossas atividades durante o dia, participava das reuniões de comemorações na escola, já que meu pai não tinha tempo para nada. Só que mesmo meu pai ganhando dinheiro, minha mãe, ela começou a ficar incomodada com a ausência do meu pai. Então assim, meu pai não parava mais em casa, né? Então nenhuma das atividades assim relacionada à família, o pai delas estava presente. Isso causou muitas intrigas. Meu pai, ele nunca gostou de ser cobrado pela ausência dele. Ele achava que minha mãe não tinha direito de cobrar nada, já que ele estava proporcionando uma vida de muito conforto pra gente. Então eles começaram a brigar. Com o aumento das brigas, meu pai foi ficando cada vez menos em casa, principalmente quando ele abriu uma filial em outro estado. Meu pai, ele viajava na segunda e só voltava na sexta. E a minha mãe, toda sexta, ia buscar ele no aeroporto, mas já chegava do aeroporto brigando. Bom, Dani, era um momento raro o de paz entre eles. Ao mesmo tempo que o dinheiro que meu pai estava ganhando trouxe vários benefícios para a família, ele também começou a trazer problemas. Como eu já disse, a ausência do meu pai incomodava muito a minha mãe. As brigas foram ficando cada vez mais constantes. Meus pais, eles não conseguiam mais se entender. Não existia nenhum tipo de diálogo saudável entre eles. Minha mãe ficava cada vez mais cobrando a presença do meu pai. Meu pai cada vez mais incomodado com isso. Ele alegava que essa ausência era por causa do trabalho. E ele achava que por ele estar dando essa condição pra gente de melhor, né, de melhorar a nossa vida, minha mãe não tinha que ficar cobrando ele. Meu pai já não aguentava mais tanta cobrança. Então ele resolveu se separar. Quando meu pai tomou essa decisão, minha mãe ficou bem abalada. Ela não achava justo. Eu também não achei que depois de tudo que eles passaram juntos, principalmente na época da dificuldade, meu pai resolveu se separar dela quando eles já estavam bem de vida. Quando meu pai se separou, eu resolvi continuar morando com a minha mãe. Meu irmão foi morar com meu pai, no apartamento que meu pai tinha comprado. Só que como meu pai, ele passava boa parte da semana viajando, meu irmão começou a ficar solto, começou a aprontar, largou a faculdade, começou a se envolver com colegas. Bom, então meu irmão começou a ficar solto, aprontou bastante, largou a faculdade, começou a se envolver com alguns colegas que só faziam coisas erradas. E o resultado disso foi que meu irmão acabou se tornando usuário de drogas. Só que demorou muito para o meu pai perceber que meu irmão estava nessa vida. Quando meus pais perceberam o que estava acontecendo, meu irmão já estava viciado. Meu pai então colocou ele para fora da casa dele, tirou o carro, o cartão de crédito. Meu irmão voltou a morar com a minha mãe. Só que meu irmão voltou para casa revoltado. Ele saía para a rua e voltava 3 dias depois sem dar notícias. Muitas vezes ele perdia o celular e a minha mãe ficava aflita sem conseguir falar com ele. Isso foi adoecendo cada vez mais minha mãe. Ela já estava vindo de um processo de adoecimento desde que meu pai separou dela, né? E quando ela estava dando sinais de melhoras, meu pai descobre esse vício do meu irmão em drogas. Então ele colocou meu irmão para fora e os problemas caíram todos no colo da minha mãe. Eu então, vendo minha mãe sofrendo cada vez mais com tudo que estava acontecendo, resolvi ter uma conversa com meu pai. Disse a ele que não tinha mais condições da minha mãe sofrer todos os dias com as coisas que meu irmão aprontava. Isso estava paralisando tanto a vida dela quanto a minha. Eu não tinha coragem nem de ir para a faculdade e deixar minha mãe em casa sofrendo daquele jeito, preocupada com meu irmão. Estava bem ou não. Eu não sabia, né, se o irmão estava bem ou não. Bom, eu já tinha paralisado boa parte da minha vida depois da separação dos meus pais. A minha mãe, ela vivia deprimida. E quando ela começou a dar sinais de que ela estava melhorando, veio essa bomba do meu irmão. Eu disse para o meu pai que tanto eu quanto minha mãe precisávamos de paz para viver. Foi aí que meu pai teve uma conversa séria com meu irmão. E disse a ele que se ele não criasse juízo e responsabilidade, meu pai ia internar ele numa clínica de recuperação. Meu pai mais uma vez levou meu irmão para morar com ele, mas deixou claro para o meu irmão que aquela era a última chance do meu irmão, né, teria na vida. Meu irmão então começou a criar responsabilidade, começou a trabalhar com meu pai, e depois que meu irmão provou para meu pai que ele estava mudado, meu irmão começou a administrar uma das filiais da empresa. Bom, e era em outro estado, então lá ele conheceu a esposa e hoje ele tem
ele é muito bem de vida, né? Tá super bem, tem um filho lindo, parou de usar essas porcarias que ele usava. Hoje ele se dedica à família e ao trabalho. E depois que meu pai diminuiu bastante o ritmo de trabalho por conta de um AVC que ele teve, o meu irmão, ele começou a administrar a empresa que era do meu pai. Inclusive, quando meu pai decidiu se afastar dos negócios, ele dividiu 50% dos bens entre eu e meu irmão. Meu irmão comprou minha parte, com o dinheiro da minha parte eu investi em alguns imóveis. Resolvi então fazer isso porque eu nunca gostei de trabalhar nessa área. Eu nunca tive paciência para lidar com problemas de empresa, então achei melhor vender minha parte e investir em imóveis. Dani, voltando a falar de mim, eu tive uma adolescência e uma juventude muito diferente das meninas da minha época. Por causa da separação dos meus pais e da tristeza que tomou conta da minha mãe, em virtude dessa separação, eu fiquei muito agarrada com a minha mãe. Então eu não tinha vontade nenhuma de sair à noite com as minhas amigas, eu ficava muito reclusa em casa. E minha vida era estudar, fazer cursos e ficar em casa com a minha mãe assistindo filmes. Naquela época era DVD. A gente tinha uma coleção enorme e a gente passava boa parte do final de semana vendo filme. Minhas primas e amigas me chamavam para sair, mas eu não tinha a menor vontade. Eu também tinha pena de sair e deixar minha mãe sozinha. Minha mãe, ela insistia para eu ir, mas eu sempre dizia que eu não gostava. Eu preferia ficar em casa com ela e por esse motivo eu demorei bastante para arrumar um namorado. Eu só fui arrumar um namorado de verdade depois que a minha mãe realmente superou a separação. Depois que meu irmão tomou juízo. Nessa época, minha mãe ela estava frequentando uma igreja, então lá ela conheceu um cara que também era divorciado. E depois disso, de um tempo, eles se conheceram, começaram a namorar. Então comecei a sair, comecei a ter uma vida diferente. Eu já não passava mais meus finais de semana dentro de casa. Então, foi aí que eu conheci o meu primeiro namorado. Ele era um cara bem diferente de mim. Ao contrário de mim, sempre curtiu muito. Mas quando começamos a namorar, cada um começou a ceder um pouco. Eu comecei a sair um pouco com ele, e ele começou a sair um pouco menos. Então tinha finais de semana que a gente saía pra fazer a vontade dele, ia em barzinho, essas coisas, boates, né, shows. E tinha finais de semana que eles ficavam em casa vendo filmes. Dani, eu sempre fui apaixonada por filme. Hoje eu sou apaixonada em série. Só que com o tempo... Gente, entrou um negócio na minha blusa. Só que com o tempo do namoro, ele tinha problema. Eu vi que ele tinha problemas com bebida. Ele não conseguia fazer um programa, mesmo que fosse ficar em casa, sem beber uma cerveja. Isso começou a me incomodar. E eu comecei a cobrar para que ele diminuísse a quantidade de cerveja que ele tomava. Ele dizia que não era para eu ficar me metendo nessas coisas, porque ele sabia se controlar. Como ele não mudava, resolvi terminar o namoro, porque eu tinha medo de me casar com um alcoólatra. Bom, e ele acabou se tornando mesmo, Dani. Depois que terminamos, eu não fiquei muito tempo sozinha e fui namorar Jurandir. Ah, Senhor! Ah, Senhor! Ela conheceu Jurandir. Nos conhecemos numa festa de aniversário de um amigo da faculdade. Jurandir é primo desse amigo. E assim que nos conhecemos, a gente já descobriu que a gente tinha muitas coisas em comum. A primeira delas é que tanto eu quanto o Jurandir tínhamos terminado nossos relacionamentos no mesmo mês. Além disso, assim como eu, Jurandir também era apaixonado por cinema. Ele também não gostava muito da vida noturna e preferia ficar em casa recluso, vendo filmes. Nesse dia que nos conhecemos, passamos a noite conversando sobre filme. Eu saí da festa bem interessada por ele e com vontade de reencontrá-lo o quanto antes. Eu fiquei tão interessada nele que eu venci a minha própria timidez e tomei a iniciativa de pegar o número dele e também de passar o meu número. E no outro dia, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para Jurandir. Eu consegui controlar a primeira coisa que deu vontade nela foi ligar para Jurandir, mas ela se controlou, calma. E não liguei, por sorte, pois eu estava muito ansiosa esperando uma ligação dele. Ele me ligou naquele mesmo dia e me convidou para ir no cinema. Aceitei e a gente então deu nosso primeiro beijo. Com o tempo me apaixonei por Jurandir. Namoramos durante 2 anos. Nesse período a gente transou poucas vezes. Assim como eu, Jurandir também não tinha muita obsessão por sexo.
Sexo fazia parte do namoro, mas a gente não se sentia naquela obrigação de transar toda vez que estava junto, sabe? Então a gente já passou até 3 meses sem transar. Nem eu nem ele sentíamos falta. Quando acontecia, era uma coisa que acontecia naturalmente. A gente não combinava. A gente nunca foi no motel enquanto namorávamos. E quando casamos, a gente só foi 2 vezes. Sexo, ele nunca foi muito importante no nosso relacionamento. O que a gente sempre gostou foi de ficar junto, ter a companhia um do outro. Mas da minha parte, eu nunca senti vontade de estar assim, né? De ter que ficar transando. Depois desses 2 anos de namoro, tanto eu quanto o Jurandir, a gente se formou e resolvemos casar. Compramos uma boa casa e marcamos o casamento. Assim que casamos, continuamos vivendo da mesma forma que a gente vivia quando namorávamos. A única diferença é que agora a gente estava morando juntos e dividia o mesmo espaço. Eu e Jurandir já tínhamos decidido que a gente não queria ter filhos. A gente queria focar nas carreiras, a gente queria ter mais liberdade para fazer viagens, já que tanto eu como o Jurandir amávamos viajar. No meu caso, eu acho que essa questão da separação dos meus pais pesou muito na minha decisão de não ter filhos. Tenho trauma, um trauma que eu guardo dentro de mim, de ver minha mãe sofrendo por conta dessa separação. E eu não queria ter a responsabilidade de ver um filho sofrendo, caso nosso casamento não desse certo. Em alguns momentos durante o nosso casamento, cogitei a ideia de rever essa minha posição. Mas Jurandir, ele foi muito convicto. Eu nunca cheguei a insistir, sabe, de mudar esses planos, de não ter filhos. Eu só cheguei mesmo a cogitar a possibilidade. Mas sempre que eu cogitava, ele não concordava. Então seguíamos assim. Hoje eu não me arrependo de não ter tido filhos, porque com certeza eles teriam ficado bem decepcionados com o que eu vou contar para vocês. Dani, nos nossos primeiros 15 anos de casamento, nosso relacionamento foi super tranquilo. Crescemos juntos profissionalmente, conquistamos algumas coisas, viajamos muito. Eu sempre tive Jurandir como um amigo. Bom, ele começou a mudar a rotina dele. Antes, ele nunca trabalhava no sábado. Sem nenhum motivo aparente, ele começou a trabalhar sábado até tarde. Começou a atender os pacientes dele no consultório até mais tarde. Começou a inventar diversas mentiras e eu comecei a desconfiar que o Jurandir estava envolvido com outra mulher. Mas até eu acreditar nessa minha desconfiança, eu demorei. Jurandir nunca teve um perfil de marido mulherengo, muito pelo contrário. Como eu já mencionei, a gente nem tinha uma vida sexual tão ativa. Jurandir ele nunca teve obsessão por sexo, então não tinha sentido para mim Jurandir ter outra mulher. Eu me recusava a acreditar nisso. Só que as ausências dele em casa começaram a se tornar constantes. Ele não tinha mais aquela paciência que ele tinha comigo. Os programas que a gente sempre fez juntos durante todos os anos de casamento, ele já não queria fazer mais. Ele começou também a inventar de ir a vários congressos, coisa que ele só fazia 1 ou 2 vezes por ano. Começou então a fazer mais de 6 vezes por ano. Sempre que eu falava que eu queria participar com ele, ele dizia que não valia a pena eu ir, porque ele ia ficar o dia todo no congresso e depois a gente faria uma viagem juntos. Só que essa viagem nunca saía também. Outra coisa que me deixou bem intrigada é que de uma hora para outra ele inventou de abrir um consultório numa cidade do interior. Isso me deixou bem intrigada, porque o consultório dele já era bem movimentado. Na maioria das vezes a agenda dele estava cheia a semana toda. Mas mesmo assim ele resolveu montar um consultório para ele, para que ele atendesse 2 vezes por mês numa outra cidade. Por conta disso, ele passava algumas noites fora todo mês. Quando eu questionei ele por que desse consultório longe de casa, ele disse que essa cidade era carente de profissionais. Jurandir trabalhava com implantes dentários. E era uma cidade que rolava muito dinheiro, então ele tinha enxergado uma ótima possibilidade de aumentar seus ganhos. Como eu nunca fui de ficar questionando as decisões dele, eu não discordei. Bom, porém, continuei sem entender, já que nunca faltou pacientes na nossa cidade. Daniel, nunca na minha vida fui de ficar olhando o celular dele, conta bancária. Eu tenho inúmeros defeitos, mas esse não. Só que como eu estava bem desconfiada, eu sempre que tinha uma oportunidade eu olhava as mensagens de Jurandir. Todas as vezes que eu me submetia ao ridículo de ficar olhando essas mensagens, eu não achava nada. Só que um dia ele deixou um aplicativo dele do banco aberto.
e eu vi muitas transferências para um cara. Não eram valores altos, mas eram quantias na faixa de R$1.000 a R$2.000 por semana. Sempre para essa mesma pessoa. Lembro que quando eu olhei o extrato, vi esses Pix, eu olhei dos últimos 3 meses e toda semana tinha uma transferência para esse homem. Fiquei cismada com aquilo, mas Jurandir tinha muitos fornecedores, então preferi não questioná-lo. Eu não queria que ele percebesse que eu estava desconfiada dele, olhando as coisas dele. E eu então conversei com uma amiga. Ela é muito próxima da gente e eu tenho uma relação de muita confiança com ela. Desabafei. Disse que eu estava desconfiada de que Jurandir estava me traindo. Quando eu falei com essa amiga dessa minha desconfiança, ela até deu risada. Ela conhecia bem Jurandir. E, gente, ela já tinha feito viagens com a gente. Eu, Jurandir, ela e o marido. Ela disse que ela achava impossível Jurandir me trair. Ele era um cara muito correto para ter um relacionamento extraconjugal. Mas, mesmo assim, continuei bem cismada. Ela então me deu uma ideia, contratar um detetive para que eu tivesse certeza que aquilo poderia ser uma paranoia da minha cabeça. Quando ela me sugeriu me contratar um detetive, achei aquilo muito fora da realidade, sabe? Jamais tinha passado na minha cabeça contratar um detetive para investigar meu marido. Só que aquele conselho dela já não saía mais da minha cabeça. Comecei então a procurar alguns detetives. Comecei a fazer alguns orçamentos. Boa parte que eu fiz, os orçamentos, o preço era bem alto. Comecei a achar que eu estava ficando maluca em gastar uma grana daquela para investigar Jurandir. Só que cada dia que passava eu estava mais desconfiada. Então, continuei fazendo meus orçamentos, até que achei um cara com preço razoável. Marcamos uma conversa no estacionamento de um supermercado. Expliquei a ele quais eram minhas desconfianças. Ele me explicou de como funcionava o serviço. Me apresentou umas opções de pacotes que ele tinha para fazer a investigação. Me mostrou também alguns trabalhos que ele já tinha feito. Algumas descobertas de como o preço dele não era tão alto. Eu resolvi fechar um pacote de 1 semana. Quando fechamos, ele me disse que geralmente quando o marido ou a esposa tem um caso extra, na maioria das vezes ele consegue ter alguma resposta em 1 semana. Fechamos então o valor, ali mesmo no estacionamento. Eu passei para ele, como costumava ser a rotina de Jurandir, e fiz o pagamento. Era 50% ali, né? E depois 50% no final. Bom, gente, eu não contei isso nem para minha amiga que deu a ideia de eu contratar um detetive, pois eu estava com vergonha. Mesmo ela já sabendo da minha desconfiança. Eu não tive coragem nem de contar para ela. Dani, depois dessa semana que esse cara ficou investigando o Jurandir, a gente marcou novamente no estacionamento do mercado. Ele me apresentou várias fotos que ele tinha tirado do Jurandir, chegando e saindo sempre sozinho do consultório, almoçando sozinho, num restaurante que tem perto. Me apresentou o trajeto que ele fazia do trabalho para casa. Então, na conclusão, ele disse que pelo menos naquela semana Jurandir não tinha dado nenhum indício que tinha um caso extraconjugal. Ele então perguntou se eu queria que ele investigasse mais. Resolvi perguntar quanto ele cobrava para ser mais 1 semana e na cidade que Jurandir tinha montado o consultório. Ele me disse que o valor da investigação seria o mesmo, mas que teria que acrescentar o valor da hospedagem na cidade. Mas o custo com deslocamento e alimentação. Bom, não era também tanta coisa. Resolvi fechar, pois eu estava bem ainda desconfiada. Dando assim que o detetive chegou nessa cidade, ele no mesmo dia à noite me mandou uma mensagem e disse que já tinha novidades. Falei com ele se ele já tinha descoberto que Jurandir tinha outra mulher. Ele me disse que ainda não, mas que ele tinha fortes indícios que estava acontecendo algo errado. Que ele iria se certificar antes de concluir as investigações. Quando ele voltou 2 dias depois, ele marcou comigo no mesmo lugar que nos encontramos a primeira vez. Disse que tinha descoberto que Jurandir tinha sim um caso. E quando ele me disse isso, eu fiquei toda trêmula. Perguntei se ele tinha tirado foto de Jurandir com a mulher. Ele disse que não existia nenhuma mulher, mas sim um homem, um rapaz. Bom, o rapaz era pelo menos 20 anos mais novo que Jurandir.
Quando ele me disse isso, eu fiquei passada. Falei que não era possível. E ele começou a me mostrar as fotos que ele tinha tirado. A primeira delas era esse cara saindo do consultório com o Jurandir. Depois mostrou uma foto dos dois se beijando no carro de Jurandir. E depois eles jantando no restaurante. Ele também tirou fotos de Jurandir entrando e saindo do apartamento do cara. Nos 2 dias que Jurandir atendeu na cidade, ele me falou sobre a conversa que ele teve com o porteiro do prédio. Segundo o detetive, ele disse que ele deu um dinheiro para o porteiro e o porteiro contou várias coisas. Que esse menino morava na cidade, que ele fazia faculdade de odonto e que contrato de aluguel estava no nome de Jurandir. E a cada 2 semanas Jurandir vinha e passava 2 dias ali. Eles não assumiram o relacionamento, porém várias pessoas do prédio já sabiam que eles eram um casal. Que inclusive o menino não tinha nem vergonha de esconder o relacionamento deles. Quando ele me deu o nome do menino, eu tive certeza que aquele detetive não estava falando mentira. O nome era o mesmo que eu tinha visto no extrato bancário de Jurandir. Aquele que Jurandir toda semana mandava um pix. Depois que esse detetive me contou tudo, ele me perguntou se eu queria que ele investigasse mais alguma coisa. Eu disse que não, que para mim bastava. Agradeci, paguei o que devia e o detetive ainda tentou me consolar, dizendo que essas traições entre homens era mais normal do que a gente imaginava, que ultimamente ele tinha descoberto muitas coisas assim. Dani, nesse dia eu voltei pro trabalho. Eu não tinha condições nenhuma de trabalhar. Então ela chegou no trabalho e voltou para casa. Eu estava arrasada. Estava tentando entender o que tinha de errado no meu relacionamento para Jurandir me trocar por um homem. Eu sempre fui uma pessoa fiel a ele. Eu sempre ofereci meu melhor para ele. Eu não podia acreditar que além dele me trair, ele estava bancando um garotão para transar com ele. Com certeza esse garotão era bem mais novo que ele. Talvez só estivesse interessado no dinheiro mesmo. Bom, quando eu cheguei em casa, eu fui no guarda-roupa de Jurandir, tirei todas as roupas do guarda-roupa, não tive cuidado nem de colocar na mala. Peguei vários sacos de lixo, daqueles grandes, e comecei a colocar as roupas dentro dele. Coloquei todas as peças de roupa dele. Eu sabia que eu fazendo isso, eu ia deixar ele transtornado. Jurandir sempre foi um cara muito vaidoso. Sempre teve muitos ciúmes das roupas dele e sempre gastou bastante dinheiro com roupas. A vontade que eu tinha era de jogar coisas pessoais dele nesse saco também. Tipo computador, iPad. Mas essa parte eu não tive coragem. Porém, eu não deixei sequer uma cueca dentro do armário. Peguei todos os itens, sandálias, depois juntei esses sacos, desci até a garagem do meu prédio, peguei um carrinho de compras, subi novamente no meu apartamento, coloquei todos os sacos no carrinho. Era tanta roupa, Dani, tanto tênis, que eu tive que fazer 2 viagens. Enchi o porta-malas do meu carro e o banco de trás e segui para uma rua que fica cheia de noias. Parei o carro, falei com eles que eu estava dando roupas e tênis, que eu ia doar. E assim eu abri a porta-malas e falei que podiam pegar o que quisessem. E assim pegaram tudo. Começaram a abrir os sacos no meio da rua, começou a chegar cada vez mais nóia. Como tinha uma quantidade grande, eu fiquei com medo de descer do carro para tirar as roupas que estavam no banco de trás. Então, quando eles acabaram de tirar o saco do porta-mala, pedi para eles fecharem. E fui embora. Alguns metros dali, parei perto de uma lixeira, desci e descarreguei o resto. Quando eu joguei o último saco de roupa, eu comecei a me descontrolar. Comecei a chorar. Eu não conseguia sequer sair do carro. Fiquei ali um tempão. Quando cheguei na casa da minha mãe, eu ainda estava chorando muito. Quando minha mãe me viu naquele estado, ela me perguntou o que tinha acontecido. Eu então falei a ela que eu tinha descoberto que Jurandir tinha outra mulher. A reação da minha mãe foi de... desculpa, outra mulher não, outra pessoa. A reação da minha mãe foi incrédula. Ela então quis saber quem era a mulher, né, que Jurandir estava. Mas eu falei, mãe, não é uma mulher, é um homem. Minha mãe ficou pasma. Mais pasma ainda ela ficou quando eu contei pra ela que eu tinha dado as roupas na rua. Quando eu contei isso pra minha mãe, ela ficou doida. Disse que eu não poderia ter feito isso com as coisas dele, pois ele tinha o maior cuidado com aquelas roupas. Gente, Jurandir era tão cuidadoso que ele separava as roupas por cores. O closet dele era sempre muito organizado.
Ele tinha jaquetas de mais de R$ 3.000. A maioria das camisas era da Lacoste, da Armani. Eu não poupei nada. A minha mãe ficou bastante preocupada de Jurandir fazer algo comigo, então ligou para o meu irmão pedindo para ele ir para casa dela. Eu falei com meu irmão que Jurandir não ia fazer nada, pois eu sabia muito bem como agir com ele. Quando foi à noite, por volta das 8 horas, meu telefone tocou e era Jurandir. Ele estava desesperado, perguntando aonde eu estava, dizendo que tinha entrado ladrão na... E com respeito. Sorry, Jurandir. Disse que tinha entrado ladrão no apartamento, que tinha levado todas as roupas dele. Que o closet estava com todos os cabides no chão. Quando ele falou isso, eu perguntei a ele se o ladrão não se chamava fulano de tal, o nome do amante dele. Quando eu disse isso, ele ficou mudo. E eu continuei falando. Eu disse que não tinha entrado ladrão nenhum, que eu que tinha dado as roupas dele para os nóias que ficavam em determinada rua. Passei o endereço, que se ele quisesse, fosse lá buscar as coisas dele. Quando falei isso, ele começou a gritar, disse que eu era louca, que eu não era nem doida de ter feito isso. E ainda disse que ele... Eu disse a ele, fiquei até que era para ele parar de bancar baixo, que ele bancava, pois aí ia sobrar dinheiro para ele fazer um novo guarda-roupa. Ele se fez de desentendido. Eu então comecei a mandar as fotos que o detetive me mandou. E ele na mesma hora ficou calado. Eu então falei com ele que ele tinha 2 horas para tirar o que tinha sobrado dentro da minha casa. Se ele não tirasse dentro de 2 horas, eu ia presentear os nóias novamente. Agora com as coisas pessoais. Então começou a me ameaçar. Disse que isso não ia ficar assim. Da mesma forma que ele me ameaçou, ameacei a ele. Eu disse que se ele fizesse algo comigo, eu ia espalhar para todos os amigos e parentes dele que ele bancava um menino 20 anos mais novo que ele. E que ele era um homossexual enrustido. Como ele sabe que eu sou doida, ele nunca teve coragem de fazer nada. Ainda por cima, tirou as coisas lá de casa como eu determinei. Hoje nós temos uma péssima relação. Estamos em processo de divórcio. Já esgotamos todas as chances de um divórcio amigável. Eu não quero absolutamente nada dele, mas também não vou permitir que ele fique com nada que é meu. Nós não temos mais nenhuma relação. A gente só se comunica por nossos advogados. Pelo que eu sei, ele não está mais com esse menino. Ou se está, conseguiu disfarçar bem. Mas para mim não importa. Eu quero a distância. Ele, Dani, não acabou só com a relação de casamento, ela disse. Acabou com uma relação de confiança que ela tinha nele. Bom, essa é a minha história. Ai, gente, olha, toda traição é triste, né? Mas eu acho que quando você pega o seu marido com um homem, o impacto ainda é maior, né? Porque é algo assim que você realmente não espera, né? Você tá casada com um cara, você não tem noção que o cara ali é homossexual, né? E é foda, né? Porque o cara, é o que eu penso, assim, as pessoas que não têm coragem de se assumirem, ela acaba com a vida dela, porque ela talvez não consegue ser feliz, né? O cara, com certeza, o Jurandir não conseguia ser feliz. E acabou com a vida da menina, né? Porque ficou aí, ó, mais de 15 anos casado. E ela hoje, infelizmente, aí, tendo que passar por isso. Gente, é um baque, sabe? Ah, mas não transava. Gente, mas eu acho que isso aí também não tem nada a ver. O cara, infelizmente, ele foi... Ele não foi sincero, nem com ele mesmo, né? Nem com ela. E... Puxa... É foda, amiga. Não tem nem muita gente de falar. Mas eu ri quando você deu as roupas dele. Ai, meu Deus. Imagina a cara de Jurandir chegando no close. Cadê minhas roupas? Mas é foda, né? Imagina a raiva também que ela tava, né, gente? Então eu acho que eu passo pano pra você. Porque, né? Imagina a raiva ali que você ficou. E é engraçado, né? A gente tem faro pra essas coisas. E por isso que ela fala, né? Que não foi até bom ela não ter filho. Imagina o filho dela agora
tendo que passar por isso, né? Vendo o pai ali, né? A separação, porque o pai está com outro homem. Gente, nada contra homossexual, né? Eu tenho vários amigos homossexuais, mas poxa, não casa, né? Não casa com uma mulher, né? Pra, sei lá, pra tirar um... Porque, sei lá, tem gente que até se sente culpado em sentir atração por homem. Eu sei porque eu já conversei com vários amigos meus sobre isso. Mas, você acaba ali com a vida sua e de outra pessoa. E eu não acho assim que... Não é porque ela era apaixonada por ele. Que engraçado, hora nenhuma eu senti que ela fosse assim tão apaixonada por ele. Mas é o que ela falou, era uma relação de confiança, né? Então, às vezes, quando quebra aquela confiança, dói muito. Poxa, você confiava no cara, você dividia a vida ali com ele, né? E cara, o foda é que as pessoas não pensam nem assim em doença. Não sei se ele usava camisinha com esse cara, não sei como era o tipo de relação que eles tinham. Eu tava vendo essa semana que a AIDS, ela voltou a aumentar muito, principalmente entre jovens. Sim, gente, porque as pessoas esqueceram que existe camisinha. Então, assim, é uma quebra de confiança mesmo. Porque, poxa, você tá casada, você confia naquela pessoa, você acha assim, né, tá nós dois, e de repente você começa a descobrir que ele tava com esse homem. Fora outros que ele já deve ter tido. Porque se ele é realmente homossexual, eu duvido que esse tenha sido o primeiro caso dele, né? Ele já deve ter tido outros casos, óbvio. Então, assim, uma quebra total de confiança que realmente fica difícil, né, Alice? Fica difícil, assim, a gente engolir isso. Fica difícil, talvez, até pra, né? Mas, amiga, levanta a cabeça, dá a volta por cima e bora continuar a vida, é isso aí. Infelizmente, essas coisas acontecem. Não é algo assim que a gente pode controlar, né? Não é algo assim que você tem o que fazer. Aconteceu, agora é levantar a cabeça e seguir em frente. E lembrar, né, gente, que nem todos os homens são iguais. Eu sempre falo isso aqui. Tem muito homem ruim, tem muito Jurandir no mundo, mas tem muito Romeu também. Tem que ficar aí bem de olho aí, né, nos sinais, né? Eu não sei, eu não acho que a falta de sexo fosse sinal disso nesse relacionamento aqui não, pra falar a verdade pra vocês. Mas, de repente, tinha outras coisas que você nunca notou, né? E quando você começa a notar, foi quando você começa a realmente ficar ali desconfiada. Bom, Alice, espero que você consiga passar aí por esse baque, né? E bola pra frente, amiga. A vida tá aí. Altos e baixos para todas nós.